Aprenda a orar. Quando você não aguenta mais os problemas, existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, aparece na alma. A pessoa continua trabalhando, continua sorrindo, continua conversando com todo mundo, mas por dentro ela está desmoronando em silêncio. Tem gente que chega à noite e não pede mais nada para Deus, só pergunta em pensamento até quando vai ter força para continuar. Se você já tentou ser forte por muito tempo, se já tentou resolver tudo sozinho, se já orou e parece que nada mudou, então este momento não é por acaso. Porque chega uma hora na vida em que o problema não se resolve com força, se resolve com oração. E não é qualquer oração, é a oração de quem já cansou de fingir que está tudo bem. Na Bíblia, no livro de Salmos, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que quando você acha que está no pior momento, pode ser exatamente o momento em que Deus está mais perto. Talvez você não precise de mais força, talvez você precise aprender a orar de um jeito diferente. E é isso que você vai entender agora, porque quando a pessoa aprende a orar no fundo do poço, ela nunca mais ora do mesmo jeito. E o que você vai ouvir a partir de agora pode mudar a forma como você fala com Deus para sempre. Quando o coração fica cansado antes do corpo, existe um momento em que o corpo ainda aguenta, mas o coração não. A pessoa acorda já cansada, não porque dormiu mal, mas porque a mente não descansa e a alma não encontra paz. Ela continua vivendo, continua lutando, continua tentando, mas sente como se estivesse carregando um peso invisível que ninguém vê. Esse é o cansaço emocional e espiritual, e ele é um dos mais difíceis de explicar, porque por fora parece que está tudo normal, mas por dentro a pessoa está perdendo as forças aos poucos. Muitas pessoas chegam nesse ponto e começam a se perguntar onde Deus está, porque as coisas não mudam, porque a vida fica tão pesada. Mas existe algo que quase ninguém percebe. O cansaço da alma muitas vezes não é o fim. É o momento em que a pessoa para de confiar apenas na própria força e começa a aprender a depender de Deus de verdade. Na Bíblia, no livro de Mateus, Jesus ensina que todos os que estão cansados e sobrecarregados podem ir até Ele e Ele daria descanso. Isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente. Significa que a pessoa não precisa mais carregar tudo sozinha. E talvez o seu erro até hoje foi tentar ser forte o tempo todo, tentar resolver tudo sozinho, tentar não preocupar ninguém. Só que chega uma hora em que Deus permite o cansaço justamente para a pessoa entender que ela não foi criada para carregar o mundo nas costas. Ela foi criada para aprender a confiar, a entregar e a orar. E é aqui que muita gente começa a mudar por dentro, porque quando a força acaba, a oração começa a ser verdadeira. O silêncio de Deus não significa abandono. Uma das coisas mais difíceis na vida espiritual é quando a pessoa ora, pede, chora, fala com Deus e mesmo assim parece que o céu está em silêncio. A pessoa começa a pensar que Deus não está ouvindo, que Deus se esqueceu ou que ela fez algo errado. Esse tipo de pensamento machuca por dentro, porque além do problema que ela já está enfrentando, ainda aparece a sensação de estar sozinha. Só que existe algo muito importante que pouca gente entende. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que algo está acontecendo que a pessoa ainda não consegue ver. Na Bíblia, no livro de Isaías, está escrito que os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem e que os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Isso significa que nem sempre a pessoa vai entender o tempo de Deus, mas isso não quer dizer que Deus parou de trabalhar. Muitas vezes, enquanto a pessoa acha que nada está acontecendo, Deus está organizando situações, afastando perigos, preparando caminhos e fortalecendo a pessoa por dentro. O silêncio também ensina a confiar sem ver.
a continuar acreditando sem resposta imediata. Porque fé não é acreditar quando tudo está dando certo. Fé é continuar orando quando nada parece estar mudando. E se a pessoa não aprende a confiar no silêncio, ela desiste antes de ver o que Deus ainda iria fazer na vida dela. A oração, que nasce da dor, é a mais sincera. Existe uma grande diferença entre a oração que a pessoa faz quando tudo está bem e a oração que ela faz quando a vida desmorona. Quando a dor chega, desaparecem as palavras bonitas, desaparecem as frases prontas, desaparece a preocupação em falar certo e sobra apenas a verdade. E é exatamente nesse momento que nasce a oração mais sincera que uma pessoa pode fazer. Na Bíblia, no livro de Salmos, muitas das orações de Davi não eram orações de alegria, eram orações de medo, de angústia, de perseguição e de tristeza. Ele falava com Deus exatamente como estava se sentindo, sem esconder o sofrimento. Isso ensina algo muito importante. Deus não espera uma oração perfeita. Ele espera uma oração verdadeira. Muitas pessoas deixam de orar porque acham que não sabem orar. Mas orar não é recitar palavras difíceis, é abrir o coração. A dor tem uma capacidade que poucas coisas têm. Ela quebra o orgulho, quebra a autossuficiência e faz a pessoa perceber que precisa de Deus de verdade. E quando a oração nasce desse lugar, ela não é vazia. Ela não é automática, ela é profunda, sincera e cheia de verdade. Talvez você ache que está orando errado, porque só consegue falar com Deus quando está sofrendo. Mas a verdade é que muitas vezes é no sofrimento que a pessoa faz as orações mais honestas da vida. E Deus sempre ouviu orações sinceras, mesmo quando elas foram feitas em meio a lágrimas e perguntas sem resposta. Quando você não tem palavras, Deus entende suas lágrimas. Existe um momento em que a pessoa tenta orar, mas não consegue organizar pensamentos, não consegue formar frases e não sabe nem por onde começar. Ela se ajoelha, fica em silêncio e às vezes a única coisa que acontece é o choro. Muita gente acha que isso é uma oração fraca. Mas, na verdade, esse pode ser um dos momentos mais profundos da vida espiritual. Na Bíblia, na carta aos Romanos, está escrito que o Espírito intercede com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Isso mostra que nem toda oração precisa ser falada, porque Deus também entende o que a pessoa sente e não consegue explicar. As lágrimas carregam sentimentos que as palavras não conseguem carregar. Deus entende a dor que a pessoa não contou para ninguém, entende o medo que ela esconde, entende o cansaço que ela finge que não existe. Tem gente que pensa que só pode orar quando estiver forte, mas existem orações que só existem quando a pessoa está fraca. E muitas vezes é nesse momento que a pessoa fala com Deus de forma mais verdadeira, sem máscaras, sem aparência, sem tentar parecer forte. Quando a pessoa chora diante de Deus, ela não está demonstrando fraqueza, ela está demonstrando confiança, porque ela está mostrando a dor dela para quem realmente pode ajudá-la. E às vezes, uma oração feita em silêncio, com lágrimas nos olhos, pode ser mais sincera do que 1000 palavras faladas sem sentimento. O erro que muitas pessoas cometem quando estão sofrendo. Quando o sofrimento chega, a reação de muita gente é se afastar de Deus. A pessoa começa a orar menos, perde a vontade de buscar, evita momentos de silêncio e tenta resolver tudo sozinha. Parece mais fácil se fechar do que continuar falando com Deus quando o coração está machucado. Só que esse é exatamente o erro que mais enfraquece a pessoa por dentro. Porque o momento em que ela mais precisa de direção é o momento em que ela decide caminhar sozinha. Na Bíblia, no livro de Provérbios, está escrito que existe um caminho que parece certo ao homem, mas no final leva à destruição. Isso mostra que confiar apenas na própria visão
principalmente em momentos de dor, pode levar a decisões erradas. O sofrimento tem a capacidade de distorcer pensamentos, aumentar o medo e diminuir a esperança. E quando a pessoa se afasta de Deus nesse momento, ela perde a fonte de equilíbrio que poderia ajudá-la a atravessar a fase difícil. Aproximar-se de Deus quando tudo está bem é fácil, mas permanecer quando tudo está difícil é o que fortalece a fé de verdade. E existe algo que muda completamente a trajetória de uma pessoa: decidir buscar a Deus não apesar da dor, mas por causa dela. Porque o sofrimento pode afastar, mas também pode aproximar, tudo depende da escolha que a pessoa faz nesse momento. E essa escolha define como ela vai sair dessa fase. Você não precisa ser forte o tempo todo. Existe uma pressão silenciosa que faz a pessoa acreditar que ela precisa aguentar tudo, resolver tudo e nunca demonstrar fraqueza. Ela se acostuma a ser o apoio dos outros, a esconder o que sente e a seguir em frente, mesmo quando está por dentro quebrada. Só que essa tentativa constante de ser forte pode se tornar um peso ainda maior do que os próprios problemas. Porque chega um momento em que não sobra força nem para continuar fingindo. E é exatamente aí que muita gente se sente culpada, como se estivesse falhando por não conseguir suportar mais. Mas existe uma verdade que liberta. Você não foi criado para ser forte o tempo todo. Na Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda completamente a forma de enxergar o sofrimento. A fraqueza não é um fracasso, é um ponto de encontro com Deus. Quando a pessoa reconhece que não consegue mais sozinha, ela abre espaço para que Deus faça aquilo que ela nunca conseguiria fazer por conta própria. Orar fraco, com medo, sem respostas, não afasta Deus, aproxima. Porque Deus não espera uma performance, Ele espera entrega. E talvez o que esteja impedindo você de experimentar o cuidado de Deus não seja o tamanho do seu problema, mas a tentativa de continuar sustentando tudo sozinho. O dia em que você entender que não precisa mais fingir força, será o dia em que sua oração vai se tornar mais verdadeira do que nunca. Como orar? Quando sua mente está cheia de problemas. Um dos maiores desafios da oração não é falta de fé, é a mente cheia. A pessoa até tenta orar, mas enquanto está orando começa a lembrar das contas, dos problemas, das conversas difíceis, das preocupações com o futuro. Quando percebe, já não está mais orando, está pensando nos problemas de novo. Isso faz muita gente acreditar que não consegue orar direito. Mas o problema não é falta de oração, é excesso de preocupação ocupando o espaço da oração. Na Bíblia, na carta aos Filipenses, está escrito que a pessoa deve apresentar a Deus tudo aquilo que causa ansiedade, em forma de oração e súplica. Isso ensina algo muito prático. A pessoa não precisa esperar a mente ficar calma para orar. Ela deve orar justamente sobre aquilo que está deixando a mente agitada. Se a preocupação é financeira, a oração é sobre a vida financeira. Se a preocupação é familiar, a oração é sobre a família. Se o medo é do futuro, a oração é sobre o futuro. Orar não é fugir dos pensamentos, é levar os pensamentos até Deus. Quando a pessoa transforma cada preocupação em um assunto de oração, a mente começa a desacelerar, porque ela para de carregar tudo sozinha. Aos poucos, a oração deixa de ser um momento difícil e passa a ser um lugar de descanso mental e emocional. E quando a oração se torna descanso, a pessoa começa a procurar a oração não apenas quando precisa, mas quando quer paz. A oração de quem já tentou de tudo. Existe um tipo de oração que só acontece quando a pessoa já tentou todas as soluções, já pediu conselhos, já fez planos, já tentou consertar tudo de todas as formas possíveis e mesmo assim, nada resolveu. Essa é a oração de quem chegou no limite, de quem percebeu que não tem mais controle sobre a situação.
No começo, muitas pessoas oram pedindo que Deus ajude os planos delas, mas chega um momento em que a pessoa para de pedir para Deus abençoar os planos e começa a pedir para Deus assumir o controle. Essa mudança de postura muda completamente a oração. Na Bíblia, no livro de Provérbios, está escrito que a pessoa deve confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso significa que nem sempre a solução que a pessoa imagina é a solução que realmente vai resolver a vida dela. A oração de quem já tentou de tudo é diferente, porque ela já não vem cheia de exigências, ela vem cheia de entrega. A pessoa para de dizer para Deus o que ele precisa fazer e começa a dizer que aceita o que ele decidir fazer. Esse tipo de oração demonstra maturidade espiritual, porque a pessoa entende que Deus enxerga o que ela não enxerga e entende o que ela ainda não entende. E muitas vezes é só quando a pessoa solta o controle que Deus começa a agir de uma forma que ela nunca imaginou. Entregar para Deus não é desistir, é confiar. Muita gente confunde entrega com desistência. A pessoa pensa que, se parar de tentar controlar tudo, está abrindo mão da própria vida. Mas a verdade é o contrário. Entregar não é abandonar, é confiar que existe alguém maior cuidando do que você não consegue resolver. Desistir é perder a esperança. Entregar é colocar a esperança no lugar certo. Existe uma diferença profunda entre largar tudo por cansaço e colocar tudo nas mãos de Deus por fé. Na Bíblia, na primeira carta de Pedro, está escrito que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Isso mostra que a entrega não é passiva, ela é um ato de confiança ativa. A pessoa continua vivendo, continua fazendo o que pode, mas sem carregar o peso que não foi feito para ela carregar. Quando alguém tenta controlar tudo, vive em tensão constante. Quando aprende a entregar, começa a experimentar paz, mesmo sem ter todas as respostas. E é aqui que muita gente trava, porque entregar exige confiar. E confiar exige abrir mão do controle. Só que enquanto você tenta segurar tudo, você impede que Deus intervenha. O dia em que você entender que não precisa mais controlar cada detalhe, será o dia em que sua oração deixará de ser desespero e passará a ser confiança verdadeira. Deus usa momentos difíceis para falar com você. Existem fases da vida em que tudo parece travado, difícil e silencioso. A pessoa tenta entender o que está acontecendo, mas não encontra respostas claras. O que muitos não percebem é que justamente nesses momentos, Deus pode estar chamando a atenção de uma forma que não seria possível no meio da correria ou do conforto. Quando tudo está bem, a mente se distrai. O coração se ocupa com muitas coisas e a pessoa quase não para ouvir. Mas quando a dificuldade chega, o barulho diminui e a alma começa a prestar atenção. Na Bíblia, no livro de Oséias, Deus fala sobre atrair a pessoa ao deserto para falar ao coração dela. Isso revela que o deserto não é apenas um lugar de sofrimento, mas também um lugar de encontro e direção. O problema não é a dificuldade em si, mas a forma como a pessoa reage a ela. Alguns se fecham, reclamam e se afastam. Outros param, refletem e começam a buscar entendimento. E é nesse segundo grupo que algo começa a mudar por dentro. Porque quando a pessoa decide ouvir, em vez de apenas sofrer, ela descobre que Deus não está apenas permitindo a situação. Ele está ensinando, moldando e direcionando. E muitas respostas que não aparecem em dias fáceis começam a surgir justamente nos dias mais difíceis. A oração que muda você. Antes de mudar sua situação. Muitas pessoas começam a orar, esperando que Deus mude a situação imediatamente, resolva o problema, abra a porta, dê a resposta e tire a dor. Só que existe algo profundo na oração que poucas pessoas percebem.
Muitas vezes Deus começa mudando a pessoa antes de mudar a situação. A oração começa a acalmar a mente, fortalecer o coração, dar sabedoria para tomar decisões e dar paciência para suportar o processo. O problema ainda pode estar lá, mas a pessoa já não reage da mesma forma, já não se desespera da mesma maneira e já não perde a esperança tão fácil. Isso acontece porque a oração não serve apenas para pedir mudanças externas. Ela serve para transformar o interior da pessoa. Na Bíblia, na carta aos Romanos, está escrito que a pessoa deve ser transformada pela renovação da mente. E é exatamente isso que acontece quando alguém começa a orar com frequência e sinceridade. A mente começa a mudar, a forma de enxergar os problemas muda e a pessoa começa a ter uma força que antes não tinha. Muitas vezes o milagre não começa do lado de fora, começa dentro da pessoa, porque quando a pessoa muda por dentro, ela começa a tomar decisões diferentes, a agir diferente e enxergar caminhos que antes não enxergava. E quando isso acontece, a vida começa a mudar aos poucos. Não apenas porque o problema desapareceu, mas porque a pessoa se tornou mais forte, mais madura e mais preparada para o que vem pela frente. Pequenas orações podem gerar grandes milagres. Muitas pessoas acreditam que precisam fazer orações longas, cheias de palavras difíceis e muito elaboradas para que Deus as ouça. Por causa disso, acabam orando pouco ou quase não orando, porque acham que não sabem orar da forma certa. Mas a verdade é que o poder da oração não está no tamanho das palavras, está na sinceridade do coração. Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, Jesus ensina que Deus não deve ser buscado com repetições vazias e muitas palavras, porque o Pai sabe do que a pessoa precisa antes mesmo de ela pedir. Isso mostra que uma oração simples, feita com fé e verdade, pode ser mais poderosa do que uma oração longa, feita apenas por hábito. Às vezes, durante o dia, a pessoa não tem tempo nem lugar para se ajoelhar e fazer uma oração longa, mas ela pode fazer pequenas orações ao longo do dia. Uma frase sincera já é uma oração. Um pedido rápido já é uma oração. Um agradecimento silencioso já é uma oração. Essas pequenas conversas com Deus, ao longo do dia, mantêm o coração conectado e a mente em paz. Com o tempo, a pessoa percebe que não precisa esperar um momento perfeito para falar com Deus. Ela pode falar com Ele a qualquer momento. E quando a oração passa a fazer parte da rotina, a pessoa começa a perceber mudanças que não aconteceram de uma vez, mas aconteceram porque ela nunca deixou de falar com Deus. Quando você acha que chegou ao seu limite, Deus ainda tem força para você. Existe um ponto em que a pessoa olha para a própria vida e pensa que não consegue mais continuar. A força acabou, a motivação desapareceu e até as pequenas coisas começam a parecer pesadas demais. É nesse momento que muitos acreditam que chegaram ao fim da linha. Mas o que parece ser o limite humano não é o limite de Deus. Na Bíblia, no livro de Isaías, está escrito que Deus fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isso significa que quando a pessoa acha que não tem mais nada para oferecer, Deus ainda tem força para colocar dentro dela. Só que essa força não vem da mesma forma que a pessoa está acostumada. Ela não vem como energia emocional imediata. Vem como sustento diário, como capacidade de continuar mesmo sem entender tudo. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas continua avançando mesmo cansada, continua resistindo mesmo sem vontade e continua acreditando mesmo com dúvidas. Isso não é força própria. Isso é sustento de Deus. E quando a pessoa entende isso, ela para de se cobrar tanto e começa a confiar mais. Porque não é sobre quanto ela aguenta, é sobre quem a sustenta. E enquanto Deus estiver sustentando, sempre existirá um pouco mais de força para dar o próximo passo. Transformando.
Preocupações em orações. A maioria das pessoas passa grande parte do dia preocupada, pensando no que pode dar errado, tentando prever problemas e carregando situações que ainda nem aconteceram. A preocupação consome energia, rouba a paz e não resolve nada. Mas existe uma forma de mudar isso de maneira prática e imediata, transformar cada preocupação em uma oração. Sempre que um pensamento de medo surgir, em vez de alimentar esse pensamento, a pessoa pode levá-lo diretamente a Deus. Se a preocupação é com o futuro, a oração é sobre o futuro. Se é com a família, a oração é pela família. Se é com dinheiro, a oração é pela provisão. Na Bíblia, na carta aos Filipenses, está escrito que a paz de Deus guarda o coração e a mente daqueles que apresentam suas ansiedades a Ele em oração. Isso mostra que a oração não apenas resolve situações, mas protege o interior da pessoa. Quando alguém transforma a preocupação em oração, ela interrompe um ciclo de ansiedade e cria um ciclo de confiança. Aos poucos, a mente para de girar em torno do problema e começa a descansar na presença de Deus. E quanto mais a pessoa pratica isso, mais ela percebe que não precisa carregar tudo sozinha, porque cada preocupação pode se tornar uma conversa direta com Deus. A oração pode não mudar o passado, mas pode mudar o seu futuro. Existe algo que muitas pessoas gostariam de fazer: voltar no tempo e mudar decisões, palavras e caminhos. Mas o passado não pode ser alterado, e é por isso que muita gente vive presa à culpa, ao arrependimento e à dor do que já aconteceu. A oração não muda o que ficou para trás, mas muda o caminho que começa a partir de agora. Quando a pessoa começa a orar de verdade, ela começa a tomar decisões diferentes, começa a ter mais sabedoria, mais paciência, mais direção e mais fé para continuar. Na Bíblia, no livro de Jeremias, Deus diz que tem planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Isso significa que, mesmo que o passado tenha sido difícil, o futuro ainda pode ser diferente. A oração abre caminhos que a pessoa sozinha não conseguiria abrir. Muda pensamentos que estavam presos e traz esperança para quem achava que não tinha mais saída. A vida de muitas pessoas não mudou no dia em que o problema acabou. Mudou no dia em que elas começaram a orar de verdade e confiar que Deus ainda estava escrevendo a história delas. E quando a pessoa entende isso, ela para de olhar apenas para o que perdeu e começa a olhar para o que Deus ainda pode fazer. Porque enquanto existe oração, existe esperança, e enquanto existe esperança, ainda existe um novo começo. Aprenda a orar quando você não aguenta mais os problemas. Existe um momento na vida em que a pessoa entende que não consegue controlar tudo, não consegue prever tudo e não consegue resolver tudo sozinha. Esse momento pode parecer assustador no começo, mas ele também pode ser o começo de uma vida espiritual mais profunda, mais sincera e mais forte. Porque é exatamente quando a pessoa para de confiar apenas na própria força que ela começa a confiar de verdade em Deus. Orar quando tudo está bem é importante, mas orar quando você não aguenta mais é diferente. Essa oração não tem aparência, não tem palavras bonitas e não tem formalidade. Essa oração é sincera, é verdadeira e vem do fundo do coração. É a oração de quem está cansado, de quem está com medo, de quem está sem respostas e de quem precisa de ajuda de verdade. E muitas vezes são essas orações que mais aproximam a pessoa de Deus, porque nelas não existe orgulho, não existe aparência e não existe tentativa de parecer forte. A vida nunca será completamente sem problemas, sem desafios ou sem momentos difíceis. Mas a vida pode ser diferente quando a pessoa aprende a orar em qualquer situação, principalmente quando ela acha que não tem mais forças. Porque a oração não é apenas um pedido para Deus mudar a vida. A oração é o lugar onde Deus começa a mudar a pessoa. Quando a pessoa ora,
Ela encontra paz mesmo no meio da dificuldade, encontra força mesmo quando está cansada, encontra esperança mesmo quando o futuro parece incerto e encontra direção mesmo quando não sabe qual caminho seguir. Isso não significa que todos os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que a pessoa não enfrenta mais a vida sozinha. Muitas vezes a pessoa pensa que precisa ter muita fé para orar, mas na verdade ela ora justamente para que a fé cresça. A oração não é o resultado de uma fé perfeita, ela é o caminho para fortalecer a fé todos os dias. Cada oração é uma forma de dizer que ainda existe esperança, que ainda existe confiança e que ainda existe a decisão de não desistir. Se existe algo que precisa ficar claro depois de tudo isso, é que a oração não é apenas para quem está forte, é principalmente para quem está cansado. Não é apenas para quem está feliz, é principalmente para quem está triste. Não é apenas para quem tem respostas, é principalmente para quem está cheio de perguntas. Orar é reconhecer que existe um Deus que ouve, que vê, que entende e que se importa com cada detalhe da vida. É reconhecer que mesmo quando ninguém entende o que está acontecendo, Deus entende. Mesmo quando ninguém vê a luta que está dentro do coração, Deus vê. E mesmo quando a pessoa acha que está sozinha, ela não está. Se você aprender a orar nos momentos em que não aguenta mais, você vai descobrir que sempre existe força para continuar mais um dia. Sempre existe esperança para tentar mais uma vez. E sempre existe um caminho, mesmo quando você ainda não consegue enxergar. Porque a oração não muda apenas situações, ela muda caminhos, muda decisões, muda o coração e muda a forma como a pessoa atravessa a própria vida. E uma pessoa que aprende a orar de verdade pode até enfrentar dias difíceis, mas ela nunca enfrenta a vida sozinha.